Olá, como você está? É uma alegria muito grande ter você mais uma vez aí. Você que sempre está nos acompanhando, assistindo aos estudos bíblicos. É uma alegria poder ter você aí, poder ler o seu comentário, poder contar com a sua participação, com o seu compartilhamento. E eu quero cumprimentar mais uma vez a todos com a saudação que está relatada na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu saúdo a você e o convido neste momento para orar juntamente comigo, em atitude de reverência, prostrados de joelhos, em atitude de reverência e de respeito e de adoração ao soberano do universo, ao qual nós devemos todo respeito, toda reverência. Se você puder, se você estiver em casa ou em algum local que você possa se ajoelhar, eu convido a você que faça isso. E nós elevaremos a Deus agora uma prece, pedindo as suas bênçãos para mais um estudo da sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, Deus poderoso, nós somos gratos por mais uma oportunidade que nos concede de abrirmos a Tua palavra, de compartilharmos a mesma com as pessoas, de contarmos, Senhor, com pessoas atentas para estudar a Tua sagrada palavra. E nós vamos, mais uma vez, Senhor, aqui estudar este tema da Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, a iluminação de Teu Espírito. Nos abençoe, nos auxilie e abra nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos o que Tu queres. E nos dê força para colocar em prática. São bênçãos que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como você viu, esse estudo tem como título Semear e Ceifar. É um estudo composto por 12 perguntas e respostas, mais algumas notas. E nós vamos entender um pouco mais a respeito dessa ilustração, né, dessa parábola sobre a semeadura, né, e a ceifa, a colheita, né, o plantio e a colheita dentro das Escrituras. Vamos para a pergunta 1. Que diz o apóstolo Paulo no tocante a semear e ceifar? Ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Então não espere que você plantando arroz, você vai colher feijão. Não espere que você plantando trigo, você vai colher milho. Não espere que você plantando discórdia, você vai colher amor. Não espere que você plantando confusão, você vai colher paz. Nós precisamos estar certos de que tudo que nós semearmos, nós também vamos ceifar. Pergunta 2. Como expressa Cristo essa mesma verdade? Vamos ver o que Jesus disse. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6, 37 e 38. Então Jesus ele mostra claramente aqui a lei da retribuição. Tudo que nós fazemos, nós recebemos aquilo de volta. Né? A mesma medida que nós usarmos para medir os outros, nós também vamos ser medidos com elas, né? Então tem essa nota aí em nosso estudo que diz: os atos dos homens, quer bons, quer maus,
em geral lhes revertem em bênção ou maldição. Olha essa história. Um agricultor vendeu manteiga a um negociante da cidade e comprou dele açúcar, queixando-se mais tarde de que o peso não estava certo. Ao fazer reclamação ao negociante, ele disse: "O senhor não me está entregando o peso certo, em cada quilo falta alguma coisa." A isso replicou o negociante: "Não, senhor, não pode ser, porque para pesar o açúcar eu sempre usei os pacotes de 1 quilo de sua manteiga." Olha que interessante, né? O bem e o mal voltam. Deus fez o universo segundo o plano do círculo. Isaías 45, 22. Nós mesmos iniciamos o círculo das boas ou más ações, que por certo darão a volta chegando a nós mesmos, a menos que por divina intervenção sejam disso impedidos. Esses atos maus ou bons poderão fazer um círculo que dure muitos anos, mas voltam tão certamente para nós como é certo que Deus está sentado sobre o globo da terra. Que extraordinário pensamento é esse, de que o bem e o mal que iniciarmos voltarão para nós. Sabeis vós que o dia do juízo será o ponto em que o círculo se une, voltando ali para nós o bem ou o mal que tivermos feito, a menos que o impeça a intervenção divina? É uma pergunta, né? T. DeWitt Talmage. Então nós temos aí de forma clara que a lei da semeadura e da ceifa, ela é uma lei que se cumpre exatamente como nós semearmos, ceifaremos, né? Pergunta 3. Sob que condições, diz Cristo, Deus nos há de perdoar? Então, olha aqui a condição, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. São Mateus 6, 14 e 15, ver também São Mateus 18, 23 a 35. Então, para sermos perdoados por Deus, precisamos perdoar o semelhante. E aqui é um grande problema, eu digo isso até no meio cristão, não do lado de fora, porque o pessoal lá de fora não está nem ligando para isso, né? Isso aqui foi falado por Jesus para aqueles que querem segui-lo. Então, se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos ser chamados cristãos, e não temos a humildade suficiente para pedir perdão quando errarmos, e também para liberarmos o perdão quando alguém vem a nós reconhecendo que errou e pede perdão, se nós não temos essa capacidade que vem de Deus, nós não nascemos de novo. Nós não nascemos em Cristo. Nós não fomos transformados pelo poder perdoador de Deus. Tá? Então precisamos refletir muito bem nisso. Pergunta 4. De conformidade com que princípio trata Deus com os homens? Vamos ver. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, 25 e 26. Então aqui nós vemos mais uma vez a lei da retribuição. Da mesma forma que nós tratarmos os outros, Deus vai nos tratar. Se a gente for benigno, Ele vai ser benigno conosco. Se nós formos sinceros, Ele vai ser sincero conosco. Se nós somos puros, Ele vai se mostrará puro, né? Com o puro te mostrarás puro. E aqui na última muda um pouco a palavra, né? E com o perverso, como é impossível Deus se tornar perverso, aqui fala e ele se mostrará indomável, né? Com o perverso. Então, o perverso não vai ter chance com Deus, não, né? O significado diz que ele vai ser indomável, é que não vai ter como ele dobrar a Deus na conversa, não. Não vai ter como ele engambelar a Deus, não. Tá? Com aquele que for perverso, Deus vai ser indomável com ele. Não vai ter nenhuma chance.
Pergunta-se, como é também ensinada essa mesma verdade no tocante aos ímpios? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Salmo 109, verso 17. Olha que verso tremendo, né? Então você aí que costuma gostar de amaldiçoar as pessoas, que não pode pisar no seu calo que você já está amaldiçoando, e você faz isso em nome de Jesus, se achando tal, o cristão, o santarrão. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque se você amar, ficar amaldiçoando as pessoas, essa maldição vai vir sobre você mesmo. E se você não abençoou, você não desejou a bênção vai se afastar de você. Jesus nos ensinou a odiar os nossos inimigos ou a amar os nossos inimigos? Jesus ensinou a nós bendizermos aqueles que nos maldizem? Ensinou. Ele não ensinou nós a amaldiçoar quem nos maldiz. Ele ensinou nós bendizer a quem nos maldiz. Então esses cristãos aí que falam que são cristãos e ficam amaldiçoando aqueles que fazem o mal a eles não entenderam ainda o que é o cristianismo. Tá? Vamos para a pergunta 6. De conformidade com o que foi Babilônia julgada? Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe. Jeremias 50, verso 29. Então, olha que interessante. A Babilônia ela vai ser julgada conforme a sua obra. Conforme tudo que ela fez, vai ser feito a ela. Isso se aplicou à Babilônia literal, o Império Babilônico, que foi aí, perdeu a supremacia para a Medopérsia, a Babilônia caiu, eles desviaram o leito do rio que passava por baixo dos muros da cidade, desviaram o leito antes de chegar nesse muro, e aí quando a água se desviou para o local que eles abriram, que eles cavaram, precisaram fazer um trabalho de engenharia, de cavar muito grande, mas quando ficou pronto e a água foi desviada, eles passaram livremente por debaixo do leito seco, por debaixo do muro, invadiram Babilônia e a queda dela foi grande, foi feia. A mesma coisa vai acontecer com a Babilônia espiritual, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, Roma, que primeiro na sua fase imperial, teve a sua queda, e futuramente a sua fase papal, a sua fase cristã, terá também a sua queda. E vai ser grande a sua queda. Assim conforme ela fez, com muitos matando, jogando na fogueira, torturando das piores formas possíveis, todo o sangue que ela derramou, ela vai pagar por isso. Conforme a sua obra vai ser feito a ela. Pergunta 7. Por que disse Cristo a Pedro que embainhasse sua espada? Então Jesus disse-lhe, embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. São Mateus 26, verso 52. Então você aí que gosta de ter uma arminha em casa, se me atacar, se me fizer mal, eu meto chumbo, assim que muitos falam. Inclusive até muitos cristãos, muitos aí da direita cristã do Brasil, que defende armamento e tudo mais, não quero entrar aqui nessa polêmica, não quero colocar como sendo algo errado ou certo, mas o fato é que todos os que lançarem mão da espada, todos que procurarem se defender usando a espada e não confiar na defesa de Cristo, a espada eles morrerão, tá? Então, é algo muito sério a se fazer. Nós tivemos um exemplo aí muito claro, o tal do Pedrinho Matador. Ele, não vou colocar aqui em dúvida a conversão dele, se ele se converteu ou não, mas, segundo relatos, ele se converteu, aceitou a Cristo. Só que o fato dele aceitar a Cristo não tira o quê? As consequências do que ele fez.
como ele matou a tiro muitas pessoas, como que ele morreu? Ele foi assassinado a tiros, né? O cabo Bruno, por exemplo, da escuderia Lecoq, que é um caso que foi muito conhecido no Espírito Santo, matou muitas pessoas, depois se converteu, virou pastor, foi assassinado também, né? Então, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus falou para Pedro, né? Então Pedro, como ele só cortou a orelha, né? Como ele só cortou a orelha lá do servo mau, ele não morreu à espada, ele foi crucificado como Cristo. Mas nós vemos que, eu não sei se Paulo, né, quando ele era Saulo, ele matou cristãos à espada. O relato bíblico não diz que ele perseguiu a muitos, né? Mas o fato é que como que Paulo morreu? Paulo morreu decapitado. Provavelmente uma espada separou a sua cabeça do seu corpo, né? Então, essa iniciativa humana de buscar se defender usando armas precisa ser bem analisada, né? Porque as consequências elas virão. Pergunta 8. Por que seria o papado levado em cativeiro? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Apocalipse 13, verso 10, ver Levítico 25, 10 e Jeremias 34, 17. Então, assim como o papado levou muitos ao cativeiro, ele também foi levado ao cativeiro em 1872, se eu não me engano. Se a data estiver incorreta, eu vou colocar a data certa aí no rodapé do vídeo. Então, nessa ocasião, o que aconteceu? O general Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, invadiu o Vaticano, lá em Roma, aprisionou o Papa, levou ele para a França e ele ficou preso e morreu na prisão. E aí foi infligida como é dito na profecia do profeta João, uma chaga mortal, uma ferida mortal no papado. Só que essa ferida mortal ela foi curada. E o papado foi restaurado à sua supremacia que nós vemos hoje, e desde há alguns anos já, né? Desde João Paulo II, que foi aí o Papa mais pop, né? Lançaram até uma música em homenagem a ele, o Papa é Pop. Então a supremacia papal, até na era da mídia, né? O João Paulo II inaugurou aí a era da mídia, foi na época que ele entrou que começou aí a se popularizar a televisão, né? Então os meios de comunicação por meio televisivo, em massa, começaram aí a ganhar o mundo, e ele restaurou aí a ferida mortal que foi infligida ao papado. É certo que foi um pouco antes, em 1929, com a restituição do Estado do Vaticano pelo general Mussolini, pelo ditador Mussolini, né? Que restituiu aí o território do Vaticano à Igreja Católica e fez dali, através desse tratado, um Estado independente, com um chefe de governo independente, que é o Papa, e restaurou então assim a ferida mortal. E essa ferida ela foi sendo curada gradativamente até a notoriedade de João Paulo II e dos sucessivos até o atual, do Bento XVI, que faleceu recentemente, e do Francisco, que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, está no governo aí da Sé Papal, né? Então, essa profecia de Apocalipse 13, 10, se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto, né? Se alguém leva em cativeiro irá. Aqui está falando da besta. Apocalipse 13 fala da besta que subiu da terra, que é o papado. A besta que subiu do mar, como já vimos em estudos anteriores, se cumpre nos Estados Unidos, que na mesma época em que a besta que subiu do mar, o papado, teve a sua ferida mortal, foi a época que a besta que subiu do mar estava alcançando a sua supremacia. Então uma diminuía a supremacia, caía de cena, e a outra subia. O poder dos Estados Unidos como uma nação, uma super nação mundial de grande poder militar e político e econômico, né?
Então, fechando esse parêntese aqui, então, essa ferida mortal foi infligida ao papado por volta da data citada, né? Vamos para a pergunta 9. Qual será a punição da Babilônia espiritual? Então aqui já dei alguns spoilers, vamos dizer assim, né, sobre isso, mas vamos ver aqui agora em Apocalipse 18, verso 10, o que é dito. Então lá em Apocalipse 18, verso 10, quando fala da condenação da grande Babilônia, né, que é representada então pela maior nação do mundo, não em território, mas em influência, que é o Vaticano, tem influência sobre todo mundo, tem fiéis, tem súditos em todo mundo, né? Juntamente também com as outras religiões que apoiam a ela e que se unem a ela. Então, quando é dito lá em Apocalipse 18, 10, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, nos mostra que tudo que ela fez, perseguindo os santos e matando a muitos, ela vai pagar, ainda aqui nessa terra, ainda aqui antes da volta de Jesus e depois no juízo final, tá certo? Pergunta 10. Que diz o salmista irá acontecer ao perseguidor? A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Salmo 7, 16. Nota, em carta dirigida aos judeus em 16 de novembro de 1905, dizia o presidente Theodore Roosevelt: tenho a convicção profunda de que se qualquer povo é oprimido, em qualquer parte, o mal inevitavelmente recairá afinal sobre aqueles que o oprimem, pois lei imutável é que, em sentido espiritual, ninguém pode praticar mal a outros e não obstante escapar ao castigo final. Então é impossível você fugir da retribuição do que você fez. É impossível nós fugirmos, né? Vou me incluir aqui, porque serve para mim. Se não servir principalmente para mim, não serve para os outros, né? Então tudo que nós fizermos terá uma retribuição, terá uma consequência. É certo que Jesus perdoa os nossos pecados, mas ele não tira as consequências. Aquilo que nós semearmos, vamos ceifar, né? Então precisamos ter isso certo em mente. Pergunta 11 e penúltima. O que aconteceu a Ramã que procurou assassinar todos os judeus? Essa é muito interessante, veja só. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Esther 7, 10, vê Salmo 9, verso 5. Então, olha só que interessante, né? Ramã, porque Mardoqueu não se encurvava diante dele, porque ele acreditava que deveria se prostrar, se inclinar somente diante de Deus e não diante de nenhum homem, porque Mardoqueu não se inclinava diante de Ramã, Ramã tomou um ódio não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus, porque este é um costume judaico e esta é uma crença amparada na palavra de Deus, né, de que não devemos nos encurvar diante de homens, nem de imagens. E por isso ele preparou uma forca para assassinar Mardoqueu e induziu Ramã, induziu Assuero a aprovar um decreto para assassinar todos os judeus. E tudo que ele desejou se voltou contra ele mesmo e a sua família, né? Assim mesmo vai acontecer agora no fim dos tempos, quando aqueles que supostamente querendo promover o bem da família e o bem dos princípios cristãos instituírem um dia de guarda e impor esse dia de guarda, o domingo, como dia obrigatório de adoração, e finalmente para punir aqueles que não aceitarem, quiserem e implantarem um decreto de morte, né? Porque o decreto de não comprar e vender não vai funcionar para os fiéis, né? Eles não vão aceitar, mesmo não podendo comprar nem vender.
Então, diante disso, quando eles verem que não adiantou, vão infligir um decreto de morte, como fala lá em Apocalipse 13, né? Para que mate a todos aqueles que não receberem a marca da besta. Então, quando isso acontecer, os intentos malignos que eles praticaram contra os fiéis vão se voltar contra eles mesmos, né? Eu falo bem disso mais detalhadamente no livro Adoração Verdadeira e Falsa Adoração, que está aí na tela e você pode adquiri-lo. Vamos agora então para a última pergunta, pergunta 12. Se alguém quer conservar os amigos, que deve fazer? Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Provérbios 27, verso 10. Quem quer ter amigos deve mostrar-se amigável. Então, mais uma vez, vemos nisso aí a lei da retribuição. Se nós queremos ter amigos, devemos nos mostrar amigáveis, devemos ser amigáveis, né, com as pessoas. E creio que deu para todos nós entendermos que a lei da retribuição, da semeadura e da colheita, ela é uma lei que se cumpre, que não tem como anular essa lei. E que Deus nos ajude para que venhamos semear somente a boa semente, para que nós venhamos a colher então os bons frutos. Em nome de Jesus. Agradeço a você por ter acompanhado mais esse estudo da Palavra de Deus. Não se esqueça de deixar a sua contribuição aí, que você já sabe, né? Os 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.